nós temos os textos que definem ou falam da primeira trombeta, chuva de granizo na terra. Esses textos eles vão ser melhor compreendidos, esta trombeta vai ser melhor compreendida com Êxodo capítulo 9. Lembre-se de um princípio que eu disse para vocês. Para nós estudarmos Apocalipse, temos que conhecer toda a Bíblia. Para interpretar uma profecia do livro de Apocalipse, nós precisamos de outros textos que interpretem para nós. Apocalipse capítulo 9. Êxodo capítulo 9, perdoe-me. Versículos 22 e 23. Você vai ver que aqui ocorreu o juízo de Deus, da mesma maneira que descreve Apocalipse capítulo 8, na primeira trombeta. O Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que venha chuva. Seria como aquela descrição da oração, da intercessão, do incensário subindo na presença de Deus. Para que venha chuva de granizo sobre toda a terra do Egito, sobre todos os homens, sobre os animais, sobre toda a erva, no campo, na terra do Egito. Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor fez chover, e caiu chuva de granizo, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover granizo sobre toda a terra do Egito. Houve, pois, chuva de granizo e fogo, muito grave, como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que foi habitada. E a chuva de granizo feriu toda a terra do Egito, tudo que estava no campo, tanto homens como animais. Dessa maneira, o granizo feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do Egito. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não choveu chuva de granizo. Deixa-me colocar mais um texto adicional aqui. Salmo 91, versículo 7. Cairão ao teu lado 1.000 e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então você vê, irmãos, que coisa linda nós temos aqui. Vamos colocar em forma de princípio: não podemos interpretar Apocalipse sem que haja uma exposição doutrinária. O que quer dizer uma exposição doutrinária? Você precisa de textos para interpretar o texto. Se por um lado o livro de Apocalipse é um livro auto-interpretativo, auto-explicativo, para que nós tenhamos uma concepção doutrinária, é necessário você fazer uma exposição mais ampla. A primeira trombeta fala de chuva de granizo. E o que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos subsídios textuais que mostram para nós algo que aconteceu no Egito. Em qual contexto? Um contexto muito parecido com o que vai acontecer aqui nessa terra. O povo de Israel, Deus estava tirando eles do Egito. O Egito, tipologicamente falando, representa o mundo. O povo de Deus estava ali, e chegou a hora de Deus julgar o Egito e libertar o seu povo. O que descreve as 7 trombetas? Que Deus vai julgar este mundo e Ele vai arrebatar a igreja, Ele vai tirar a igreja daqui. Não é o mesmo cenário? Nós temos a história e temos a profecia. E isso aqui torna a verdade da palavra de Deus muito linda. É que nós temos a história. Eu pergunto para vocês: aconteceu, irmãos, o juízo de Deus aqui nessa terra com chuva de granizo? Então nós podemos dizer: aconteceu. E a Bíblia diz que acontecerá, que antes da vinda do Senhor, haverá um dia do Senhor, aquele tempo profético, que inclui as 7 trombetas, em que Deus julgará este mundo, e a primeira trombeta é chuva de granizo. Já aconteceu aqui na terra, nós temos provas, está aqui. Então nós temos certeza que vai acontecer. Deus vai derramar uma chuva de granizo nessa terra como nunca. Já tivemos aí algumas pequenas coisas, mas nunca como esta que virá em forma de juízo. Se você ler o jornal da semana, os jornais da semana, você vai ver que lá nos Estados Unidos, lá em Maiorca, na Espanha,
Essas cidades foram devastadas por chuvas torrenciais. Devastadas. Essa semana, é só você pegar o Google hoje aí e você vai ver. Mas foram pontuais. A cidade de Maiorca foi totalmente devastada. Ontem estava chegando um furacão nos Estados Unidos, eu ainda não vi os jornais. Mas eles estavam esperando devastações. São coisas pontuais. Aqui a Bíblia está falando de algo que vai ter uma esfera global, que vai mexer com a estrutura emocional das pessoas de todo mundo. Alguém aqui acordou incomodado com o que ocorreu lá em Maiorca, na Espanha? Ninguém, a gente nem se lembra. Tomamos nosso café, verificamos as mensagens do nosso smartphone, conversamos, mas aquelas pessoas estão apavoradas. Bairros inteiros foram devastados, os carros foram todos empilhados, lojas e empresas foram invadidas por águas. Mas nós aqui, a gente nem comenta, a gente lê a história e nem sente na pele. Só que no dia que acontecer essa chuva de granizo, ninguém terá outro assunto a não ser esse. Agora você viu aqui, irmãos, o que aqui diz a palavra? Lá na terra de Gozém, é onde estava o povo de Israel. Nenhum granizo caiu sobre o povo de Deus, porque a mão do Senhor estava lá guardando eles. Aí você vê o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meus irmãos, uma vez eu fui no Chile, e os irmãos me levaram numa região onde houve um grande tsunami. Então tem uma irmã que ela mora com a neta dela. Então o tsunami veio e varreu toda aquela região, matou muitas pessoas, destruiu muitas casas. A casa daquela irmã era uma casa de madeira. O tsunami, quando chegou na casa daquela irmã, e a irmã muito idosa, e a neta dela não conseguiu sair com ela, e também não quis sair e deixar a avó para trás. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu posso contar 1, 2, mas vocês podem contar outros, de provas consistentes do guardar do Senhor. Sabe o que aconteceu com a casa daquela irmã? A tsunami veio e levantou a casa dela de madeira. E quando a tsunami ia, a casa dela ia como um barco por cima. Quando a tsunami perdeu força, a casa dela sentou, e ela com a neta ali dentro. Como foi possível isso, irmãos? Como foi possível isso? Nós temos provas de que o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra.